Quem é você? Não o cargo que você ocupa na sociedade, mas sim quem é você. Talvez essa pergunta seja muito difícil de se responder agora. Então que tal conhecer a resposta de outra pessoa? Alguém que só fez essa pergunta tarde demais e por isso passou uma vida inteira preso em uma mentira, assim deixando de ser um grande homem para se tornar um covarde. É hora de conhecer Ketil Punhos de Ferro, um dos guerreiros mais lendários de Vinland Saga. Acho que a essa altura a maioria de vocês já assistiram ao anime ou leram o mangá de Vinland Saga, mas caso alguém ainda não conheça ou tenha esquecido, vamos dar uma breve recapitulada para entender onde estamos. A história se passa na Dinamarca durante o século X, o auge da cultura viking. Guerreiros quase lendários que invadiram várias regiões próximas à Escandinávia, principalmente a Inglaterra. Eles eram conhecidos pela sua ferocidade e habilidade em batalha. Dentre os povos da região, eles eram os mais temidos no seu tempo. Provas disso são as lendas que duram até hoje de guerreiros sanguinários que entravam em frenesi se tornando quase bestas, os chamados berserkers, um termo que pode ser traduzido literalmente como camisa de urso, fazendo referência a esse animal que é tipicamente feroz e muito imponente. Devido às suas capacidades de batalha e navegação, o povo viking se espalhou e se estabeleceu em diversas regiões, fundando colônias e fazendas para manter o seu povo seguro e alimentado. E é exatamente aí que o nosso protagonista de hoje é apresentado, Ketil Punhos de Ferro. Ele é introduzido na história como um fazendeiro comprando um escravo para sua fazenda. O nome desse escravo é Einar, um jovem inglês que sonhava em se tornar um guerreiro, alguém que aspirava pela guerra e pela glória, exatamente como alguém que não conhece os horrores da guerra e por isso romantiza a violência. No entanto, de maneira quase irônica, Einar é impedido de se tornar um guerreiro e ir para a guerra justamente porque a guerra havia ido até ele antes, mas não da maneira que ele esperava. A fazenda dos seus pais foi queimada e destruída, sua mãe e irmã foram mortas bem na sua frente. E ele teve um destino totalmente diferente do que imaginava. Ao invés de um grande guerreiro, ele acabou sendo pego e vendido como um escravo para Ketil, alguém que realmente tinha sido um grande guerreiro viking, um dos melhores de acordo com as histórias, que assim que começava a batalha quebrava a própria arma pela força dos seus golpes, e por conta disso passava o restante da batalha lutando apenas com os punhos, e ainda assim matava mais homens do que qualquer outro. Esse era Ketil Punhos de Ferro, uma imagem que contrasta muito com o homem gentil que somos apresentados no início da história. Ele é mostrado como um fazendeiro bastante pacífico e até amigável, a ponto de tratar com dignidade e humanidade até mesmo seus escravos, algo que nem de longe era costume na época. Ao comprar o Einar, ele o leva até a sua fazenda para trabalhar junto com outro escravo que já tinha, Thorfinn, também conhecido como protagonista do anime. Alguém que depois de muitas tragédias, traumas e sangue derramado acabou se tornando também um escravo. Mas como a história dele é bastante complexa e longa, eu fiz um vídeo dedicado a ele, que eu vou deixar no card para você ver caso ainda não tenha visto. Agora voltando à fazenda de Ketil, Einar é apresentado a Thorfinn e ambos têm como trabalho principal cortar as árvores de uma parte da propriedade para poder plantar trigo em seguida. A ideia era que eles vendessem tudo que colhessem para Ketil e assim que o valor ultrapassasse o que foi pago por eles, eles seriam libertos. E ao saber disso, Einar fica extremamente feliz e muito animado, afinal isso era algo quase inacreditável. Na época, uma vez escravo, a única saída era a morte, então ter sequer a possibilidade de se tornar alguém livre novamente era praticamente um sonho. Assim, tanto os personagens quanto nós mesmos que estamos assistindo fixamos essa imagem do Ketil como alguém bondoso, piedoso e até muito gentil, o que em breve descobriríamos não ser bem a verdade. Mas antes precisamos conhecer os seus filhos e o que cada um deles representava para o pai. Todo mundo conhece aquele ditado que diz que a fruta não costuma cair longe do pé, e aqui isso se aplica perfeitamente. Ketil tem dois filhos apresentados na obra, Thorgil, o mais velho, e Olmar, o caçula. Como na vida real, irmãos raramente têm personalidades parecidas, normalmente elas sendo até opostas, e esse também é o caso quando falamos desses dois. Thorgil é o típico guerreiro viking, violento, barulhento e muito habilidoso em batalha, enquanto o seu irmão, Olmar, é um jovem magrelo, inexperiente na batalha e na vida, até meio medroso muitos dizem. Mal sabe manejar uma espada ou se portar como um homem, e por isso ele não é respeitado por ninguém na fazenda. Até mesmo os capatazes da fazenda tiram onda com a cara dele, a ponto de quase o forçarem a participar de um ritual de passagem, uma forma de o tornar um homem, que de acordo com ele só aconteceria quando ele tirasse a vida de outra pessoa. Aí sim ele seria um homem de verdade, o que também não dá certo, felizmente, e Olmar segue sendo um fracasso aos olhos de todos. Mas é aí que as coisas começam a ficar mais interessantes. Se Thorgil e Olmar são completamente opostos, como ambos podem ser iguais ao pai? A resposta para essa pergunta vai nos dizer muito mais sobre Ketil do que sobre os seus filhos. De fato, ao se olhar para Ketil que conhecemos na obra, ele não parece um guerreiro furioso, mas sim um homem calmo, gentil e até piedoso.
Então automaticamente você pensa que ele já havia sido como Thorgal, mas com o tempo e com a sabedoria ele se tornou alguém mais tranquilo, mais gentil. Isso parece até um pouco óbvio, então acabamos achando que o Ketil é uma espécie de versão futura do Thorgal. Já o Olmar, por sua vez, seria como uma versão anterior ao Thorgal, alguém medroso e inexperiente que com o tempo se tornaria um grande guerreiro, para que no fim da sua trajetória encontrasse o perfeito equilíbrio na figura de Ketil. E essa dinâmica fica bastante clara em uma determinada cena, onde todos estão comendo juntos em uma mesa. Thorgal então entrega um presente que trouxe para o irmão. Ele havia estado algum tempo fora nas suas batalhas e guerras, então Olmar imaginou que seria algum tipo de espólio ou algo valioso que havia saqueado por aí. Mas na verdade se tratava de um colar feito de orelhas humanas, orelhas que haviam sido arrancadas dos ingleses que Thorgal matou. Olmar obviamente fica enojado e assustado com aquilo, enquanto Thorgal ri da situação. Já Ketil intermedia entre os dois, que ele deveria estar cansado da viagem, por isso deveria se deitar. Tudo com um olhar extremamente calmo e sereno, não compartilhando do prazer na carnificina que o colar representava, mas também sem demonstrar medo ou repulsa. O perfeito equilíbrio, pelo menos é o que pensamos. Mas em seguida veríamos uma cena que mudaria completamente essa percepção. O episódio 7 tem como foco total Ketil e sua família, tanto na relação entre eles como na relação com os servos e escravos em geral. Nesse episódio acompanhamos um casal de irmãos que haviam sido pegos roubando de Ketil, o que não dá pra ter total certeza se é verdade, já que eles foram ameaçados a confessar. Mas o fato é que eles haviam sido levados até Ketil para que ele, como mestre da propriedade, decidisse a sentença. Thorgal então sugere arrancar um braço de cada criança, o que obviamente é um absurdo. O mais bizarro é que todos ao redor agem com normalidade, como se aquilo fosse uma coisa aceitável. Bom, não todos. Um dos servos, que também já havia sido um escravo, se opõe à punição, o que foi um alívio para Ketil, já que ele estava aterrorizado com a ideia de mutilar aquelas crianças, e principalmente aterrorizado pelo seu próprio filho ser assim. Esse servo mais sensato se chama Pater, e sugere que as crianças paguem com trabalho ao invés de serem mutiladas ou algo assim. E o Ketil fica todo feliz, todo animado, pensando, isso, é isso mesmo, pode fazer assim. E é aí que então o Pater simplesmente solta isso. Ketil quebra completamente, afinal ele não conseguia evitar a violência por mais que fugisse dela. Ele estava cercado por pessoas que usavam da violência quase como linguagem principal. Tudo se resumia à lei do mais forte, o que faz sentido, afinal estamos no meio de uma sociedade viking. E Ketil era a figura de liderança ali, a última palavra sempre era dele, ou pelo menos deveria ser. Caso Ketil realmente fosse o equilíbrio perfeito entre os seus dois filhos, ele poderia sim ser muito misericordioso e gentil, mas também firme e decidido. Mas não é isso que vemos. Ketil parece um garoto assustado, com medo de contrariar as pessoas e de desapontá-las. E por isso ele espera que alguém tome uma decisão para ele só apoiar, seguir com o grupo, exatamente como um falso líder faria. E o fim dessa sequência comprova isso perfeitamente. Ketil cede o desejo dos demais e define como punição para as crianças 10 pauladas. O irmão mais velho implora que poupassem a sua irmã, dando nele as 20 pauladas. E o líder dos capatazes se prepara para começar, mas Thorgal decide tomar o seu lugar e executar a sentença. Mesmo com os avisos para ele maneirar na força dos golpes, só o primeiro quase quebra o garoto ao meio. E ao ver isso, Ketil se desespera com a situação. Ele pede para Thorgal parar, que ele mesmo iria fazer aquilo. Ketil assume a tarefa para garantir que o garoto não sofresse muito, mais uma vez demonstrando a sua aparente piedade. Mas será mesmo? Ele, dentre todas aquelas pessoas, era quem tinha o poder de escolha, a capacidade de libertar aquelas crianças, de fazer o bem, de ser de fato piedoso. E mesmo querendo fazer isso por temer a violência, ele teme mais ainda contrariar os outros, e por isso prefere espancar 2 crianças do que se opor aos demais. E a próxima cena que vamos analisar vai ilustrar perfeitamente o porquê ele faz isso, comprovar a ideia de que Ketil não é um homem equilibrado. Ao fim daquele mesmo dia, o grupo se reúne para dividir um grande banquete e muita bebida, bem ao estilo viking mesmo. Mas Thorgal percebe a ausência do pai e questiona onde ele estava, ao que Olmar responde que ele havia ido dormir cedo. Ouvindo isso, Thorgal se indigna, reclama que o Ketil Punhos de Ferro estava mesmo ficando velho. Afinal, que tipo de guerreiro viking iria perder um banquete como aquele? Mas logo em seguida entendemos o porquê Ketil não estava presente. Ele estava sozinho em um quarto com uma escrava chamada Arneid, que era a favorita dele inclusive. Ketil estava deitado no seu colo e enquanto ela acariciava os seus cabelos, ele chorava e se lamentava. É tudo mentira. Punhos de ferro. Um homem nórdico não pode sobreviver sendo um covarde. Todos exigem de mim bravura.
como se isso fosse fácil. Ninguém espera que um grande guerreiro como eu possa ser um mentiroso. Eu me sinto aterrorizado pelo meu filho Thorgil, pela guerra, pela violência. Ao ouvir isso, Arneyd diz que o fato de ele ser um bom homem não pode ser uma coisa ruim, que ela o entendia perfeitamente. Arneyd era, em última análise, a única pessoa que Ketil confiava totalmente, a ponto de se abrir dessa maneira. Ketil implora para que Arneyd fique com ele, dizendo que sem ela o seu mundo era apenas escuridão. Ele claramente tinha desenvolvido uma espécie de dependência emocional dela, a colocando como a única razão para continuar vivendo, algo que nem é preciso dizer que é uma péssima ideia. Mesmo assim, esse trecho só ganha 100% de significado quando conhecemos o verdadeiro passado de Ketil. Mais à frente na história, a fazenda está para ser invadida pelo Rei Canute, algo que já foi detalhado nesse vídeo aqui sobre a história do Rei Canute, que eu vou deixar no card acima para caso você ainda não tenha visto. Durante a invasão, o líder dos capatazes, conhecido como Cobra, revela aos seus soldados que Ketil, na verdade, mentiu para todos. Cobra diz que ele conheceu Ketil Punhos de Ferro quando era jovem, e que ele era como um irmão mais velho. Então, anos mais tarde, quando ele precisava de abrigo, Cobra foi atrás de Ketil, seguindo cada rumor até que chegou à sua fazenda. Mas ao encontrar Ketil, ele percebeu que era uma pessoa completamente diferente. Acontece que o Ketil da fazenda que conhecemos nunca foi o Punhos de Ferro. Ele apenas se aproveitou que ambos tinham o mesmo nome e se apropriou de todos os feitos do grande guerreiro. Afinal, em uma sociedade viking, um grande guerreiro é muito mais renomado e respeitado dentre todos. E isso, obviamente, facilitaria muito a sua vida, em vários aspectos. Agora, sabendo disso, todas as peças parecem se encaixar. Ketil não era o equilíbrio entre Thorgil e Olmar. Ele era exatamente como Olmar, mas que apenas vestia uma máscara de força e segurança. Ainda assim, a essa altura, você pode pensar que ele é um homem gentil em tempos difíceis. Mas é aí que descobrimos que essa é só mais uma mentira contada por Ketil. A sua verdadeira natureza estava prestes a ser revelada, e de um jeito extremamente violento. Dizem que a pessoa que você mais confia é a que mais tem potencial de te machucar. E isso se aplica perfeitamente a esse vídeo. Está na hora de conhecer um pouco mais sobre Arneyd. Ela é a personagem principal desse capítulo, e a partir dela, tudo muda. Arneyd, apesar de não sabermos disso no início, era casada. Mas por ganância e péssimas decisões do seu marido, acabam tendo um fim muito trágico. Um grupo de homens da vila foram para uma guerra que mal faziam parte para expandir os seus domínios e ter mais riquezas, o que não deu muito certo, já que eles perderam. Muitos morreram e outros foram escravizados, exatamente o caso do marido de Arneyd, Gardar. Mas o pior é que além de escravizar os guerreiros derrotados, eles também foram até a vila escravizando as mulheres e crianças que já tinham idade para trabalhar. Já o seu filho, que era muito novo para ter qualquer utilidade, foi executado. Isso por si só já é uma tragédia absurda. Arneyd e a sua trajetória têm um impacto absurdo na jornada de Thorfinn e na obra como um todo. Então comenta aí se você quer ver um vídeo dedicado a essa personagem tão fascinante. Agora voltando, aqui estamos. Garda e Arneyd foram escravizados. Ela acaba se tornando a amante favorita do seu senhor, Ketil, a ponto de ele desenvolver uma espécie de obsessão por ela, o que em breve resultaria em uma grande tragédia. Eventualmente, Gardar mata o seu mestre e foge em busca de Arneyd. Ele encontra a fazenda de Ketil e vai até ela, matando qualquer um que entrasse no seu caminho. Mas, infelizmente, um escravo contra dezenas de capatazes bem armados e treinados é praticamente uma missão suicida, e por isso ele acaba muito ferido e à beira da morte. Thorfinn e Einar decidem então ajudar Arneyd e Gardar a fugir, o que quase dá certo, mas o plano falha quando o Cobra descobre tudo e parte para impedir, o que inclusive rendeu a luta mais foda do anime, que também tá no vídeo dedicado ao Thorfinn, caso você ainda não tenha visto. Depois de tomar um golpe no peito, Gardar não resiste e morre. Arneyd é presa novamente e levada até Ketil, e esse é provavelmente um dos momentos mais pesados e chocantes de Vinland Saga. Arneyd está amarrado em um celeiro, enquanto um guarda a vigia e espera a chegada de Ketil. Esse guarda diz que Ketil sempre pega muito leve com ela, que se eles fossem os responsáveis pela sua punição, ela já teria sido por todos eles como uma boneca de pano. Ele diz que isso seria como um ritual fúnebre, para honrar os seus companheiros mortos. Em seguida, ele começa a passar a mão pelo corpo de Arneyd, que obviamente estava enojada e com medo do que iria acontecer a seguir. O guarda estava se preparando para tirar a roupa quando de repente Ketil aparece e pergunta o que ele estava fazendo. Só que dessa vez o seu tom não era de alguém gentil e amigável, mas sim de um homem cheio de ódio e pronto para explodir. E é exatamente aí que tudo muda. Está na hora de tirar a máscara do nosso protagonista, conhecer o verdadeiro Ketil, e por fim o contraste que ele tem com Thorfinn, aquele que carrega a mensagem principal de Vinland Saga. Ao ver Arneyd, a primeira pergunta que Ketil faz é se ela realmente havia tentado fugir, se era verdade que ela tinha feito aquilo. E mais uma vez, o seu tom não é de alguém pronto para apaziguar a situação.
mas sim de alguém prestes a explodir. E é exatamente isso que acontece. Arneide obviamente não pode negar que tentou fugir, afinal viver ali como uma escrava não era realmente uma vida para ela. Mas diante do seu silêncio, Ketil acerta violentamente com o bastão que tinha na mão. O golpe foi tão forte que a arremessou para o lado, a fazendo cair no chão gritando de dor. Ketil continua bravejando, perguntando por que ela fez aquilo, por que ela não entendia. Ele questiona como ela se atrevia ao desrespeitar, dizendo que não iria perdoar qualquer um que não respeitasse a sua dignidade, mesmo que seja você. Eu vou te dar uma lição que nunca mais esquecerá. Ao dizer isso, ele afunda o bastão nas costelas de Arneide, que se contorce de dor no chão. Ela implora para que ele pare, e diz que estava carregando um bebê, e que esse filho era de Ketil, e suplica que ele acredite nela. Mas ao ouvir isso, Ketil surta completamente, dizendo que ele havia acreditado nela, confiado nela. Ela tinha sido a única pessoa em que ele confiava, e que agora ela tinha quebrado a sua confiança, e por isso merecia ser punida. Ketil continuava batendo cada vez mais forte em Arneide, a ponto de ela ficar à beira da morte. E claramente ele estava tão fora de si que não pretendia parar. Felizmente, Cobra chegou ao celeiro a tempo de impedir Ketil de matar Arneide. Ele sabia que Ketil tinha o direito de matar Arneide se quisesse, afinal ela era sua escrava. Mas ele disse que só soltaria o bastão caso Ketil concordasse com a sentença de morte. E só por isso Ketil parou, por ter sido confrontado com as suas decisões, por estar sendo responsabilizado por elas. Ele não poderia fingir que foi um acidente ou um ato de impulsividade. Para continuar, ele deveria concordar que era sim aquela figura monstruosa e não o homem gentil que ele fingia ser. E como um covarde, ele tem medo de enxergar a si mesmo como ele realmente é. E essa é a palavra-chave para descrever Ketil. No início do vídeo eu disse que Ketil passou de um grande homem para um covarde. E imagino que você tenha pensado que eu me referi ao fato de ele não ser um grande guerreiro, mas sim um mentiroso. Bom, se você pensou isso, eu não te culpo. À primeira vista, esse é o raciocínio mais lógico. Mas a ideia é justamente o contrário. Quando Ketil agia como um homem pacífico e gentil, aí sim ele era um grande homem. Ou pelo menos parecia ser. Mas quando ele mostrava sua verdadeira natureza fraca e dissimulada, aí sim ele se tornou um covarde. Não por querer evitar conflitos e guerras, isso com certeza não faz dele um covarde, mas sim por ser uma pessoa que, por temer ficar sozinha, usa do poder para obrigar outras pessoas a ficarem do seu lado. Ketil é um homem que não consegue lidar consigo mesmo e com seus próprios demônios, e que por isso não consegue se impor ou discordar de ninguém, justamente por saber que contrariar alguém pode significar o seu isolamento, algo que ele teme acima de tudo. Ele se mostra uma pessoa extremamente insegura e carente a ponto de ser possessivo com Arneide, depositando nela a sua razão de viver. O que ele mostrava para os outros era apenas uma máscara. A máscara de um guerreiro sanguinário, de um homem forte e gentil, todas máscaras falsas, para esconder dos outros e de si mesmo quem ele realmente era. E é justamente aí que ele se torna o oposto de Thorfinn. Ketil é um homem fraco que recebeu poder, e usa desse poder para dominar os outros, simplesmente por medo de ficar sozinho. Thorfinn é um homem forte que abriu mão do poder, justamente para poder acolher os outros e quando necessário usa desse poder para proteger os outros. Afinal, ser um homem gentil é sobre ter a força, mas não usar dela para dominar os outros, e sim para dominar a si mesmo. É não fingir ser quem você não é por medo de ser julgado. É ter coragem de enfrentar a sua própria natureza, seja ela qual for, para só então poder se tornar alguém melhor, alguém mais forte. Somente assim é possível responder a pergunta mais importante: quem é você? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo e se gostou, considere se tornar um membro do canal. Isso me dá uma força absurda e você ainda recebe alguns brindes. É bem baratinho e vai me ajudar demais. É só clicar nesse botão e escolher a categoria que mais se enquadra para você. Desde já, o meu muito obrigado por você me ajudar a continuar nessa jornada. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!